Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Pedagógicos e estou aqui com uma missão muito especial. Recebi a missão de falar com os melhores, aqueles que farão diferença nos próximos certames públicos e por isso mesmo a minha responsabilidade é altíssima. Seja como for, eu estarei com você nesta missão. Pode ter certeza disso. Eu, enquanto professor, jamais desistirei de cumprir esta missão. Sabe por quê? Porque eu quero ver o seu nome no hall de aprovados, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse a vocês, eu então atuo como professor e estou aqui para falar de uma norma específica, tá bom? Vou falar especificamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas falarei numa perspectiva bem diferente. Irei resolver questões com vocês, já que eu acredito que a teoria vocês já tiveram acesso e agora então chegou aquele momento de praticarmos. Nós vamos então realizar questões, mas não são questões aleatórias não, tá? Não são questões então assim escolhidas a esmo, não. São questões que foram então ali tiradas de provas para a área da educação, então de concursos anteriores. E eu procurei, evidentemente, dosar aqui o grau de dificuldade. Então tem questões que são um pouco mais difíceis, mas a ideia é justamente fazer com que você treine difícil para jogar fácil, tá bom? Eu sei que nesta caminhada é muito comum que você queira estar com o professor, falar com o professor, e é claro, eu vou estar com você. Para isso, tá? Você poderá então falar comigo nas redes sociais, eu estou em todas elas, @professor Eduardo Galante, lá no Instagram, no Face, no LinkedIn, lá no meu canal do YouTube. Pode ter certeza que em quaisquer deles você poderá falar comigo e com isso nós teremos então condições de falarmos bastante sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Bem, como eu disse a vocês, a nossa missão é resolver questões muito próximas daquelas que vocês encontrarão no dia da prova. Combinados? Tranquilos? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação, simulado do ECA com o velho Galante original, tá bom? Bem, qual será a nossa dinâmica? Eu irei resolver as questões com vocês e eu espero, sinceramente, que nesse contexto, tá? Eu então faça alguns comentários aqui, não com a profundidade que eu gostaria, mas com aquilo que me for possível, já que o nosso tempo é escasso, mas evidentemente, isso não vai tirar de jeito nenhum a minha vontade de fazer diferença na sua vida. Beleza? Combinados? Vamos lá então. Olha, nos termos da Lei 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, assim em especial quanto ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer por crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, a fonte, tá? Eu quero que você responda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais, tá? Eu quero a correta. Vamos lá. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, desde que previsto no projeto político-pedagógico da instituição, então, de ensino. Gente, vem cá, deixa eu explicar isso aqui para você. De fato, vocês como educadores sabem muito melhor do que eu, o projeto político-pedagógico, ele é constituído basicamente da legislação vigente, não é isso? E também tem uma parte transversal que diz o seguinte, que o projeto político deve ser construído na perspectiva do local onde a escola está inserida, com a participação dos pais, dos alunos, dos trabalhadores e aí tudo mais. Isso, claro, numa linguagem rasa, isso todo mundo sabe. Agora, o que a questão fala é o seguinte, para isso, tem que ter previsão no projeto político-pedagógico? Não, gente. Tá? Esta previsão, ela vem do ECA, então aí houve uma inversão de previsão. A norma diz que para que isso aconteça, o projeto político-pedagógico tem que ter tem que autorizar nesse sentido. Não, pelo contrário, a lei que diz que o projeto que tem que ter isso, tá bom? Então isso aqui contraria o que está no ECA. Sabe por quê? Vem cá.
Lá no artigo, então, 53, parágrafo único, lá diz, tá, que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das propostas educacionais. E não condiciona isso à previsão do projeto político-pedagógico, tá bom? Então, pronto. Letra B. É dever da instituição de ensino, de clubes, shoppings, igrejas e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência das drogas ilícitas, tá? Nesse caso aqui faltou um pedacinho, então colocou aqui, tá? E também controle das redes sociais. Faltou um pedacinho aqui, ó, completa, por favor, e controle das redes sociais, tá? A questão da prova tinha isso, faltou aí, por favor, então nesse caso aí, eu vou considerar que nesse caso você não teve acesso à informação como um todo, então não posso nem cobrar isso de você, tá? A questão da prova era essa. Bem, em nenhum momento a banca fala controle das redes sociais, tá? É um artigo, é o artigo 53A, e ele foi especificamente definido para drogas, tá? Então ali faz parte daquelas políticas públicas de prevenção ao uso de drogas. Então, nesse caso, o ECA não faz menção ao controle das redes sociais. Portanto, a letra B, errada. Na letra C, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, salvo a autorização judicial nos casos de educação no próprio lar. Deixa eu falar uma coisa para você, vem cá, aqui eu preciso te falar duas coisas. Pais têm filhos, responsáveis têm pupilos. A pergunta que eu fiz aqui para você foi para que você responda na perspectiva do ECA. Então, existe uma outra norma que diz especificamente quais são os casos em que poderá haver a educação em domicílio. Então, existe uma outra norma que diz quais são aquelas situações especiais que poderá ocorrer, no caso ali, a educação em domicílio. O ECA especificamente não fala sobre isso, tá? Uma outra norma. Bem, e aqui eles estão falando então que salvo. Gente, salvo aí está no sentido de exceção. E a pergunta é, há essa exceção no ECA? Não, no ECA não tem não. Bom, então, vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. Nos termos, então, do artigo 55, não há esta exceção prevista no ECA. No ECA, não. E o enunciado não é para que você responda de acordo com o ECA. Então, evidentemente, a questão fica errada, justamente porque, nos termos do artigo 55, é sim, os pais, os responsáveis, têm sim a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, tá bom? Na letra D, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Gente, verdade, o processo educacional, e você sabe muito bem, né, melhor do que eu, que realmente ele é construído na perspectiva de valores culturais, artísticos, históricos, lembrando que isso, inclusive, enseja a liberdade de criação e também o acesso às fontes de cultura. Isso está, sim, previsto no ECA, lá no artigo 58. Logo, então, a letra D está correta. Mas vamos para a letra E. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância somente. Não, é para a infância e juventude, tá bom? Então, é para a infância e juventude. Isso aqui contrariou o que está lá no artigo 59, logo, então, o gabarito letra D. Olha, aqui, então, nós temos uma questão muito próxima daquela que você encontrará.
está muito próxima. Evidentemente que isso vai aumentar demais aí a nossa perspectiva, tá bom? Simbora aqui com o velho galante? Vamos lá. Questão então agora, nesse caso aí, questão número 2. Questão número 2. Nos termos da Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências, devem ser encaminhadas ao Conselho Tutelar as seguintes situações. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Conselho Tutelar está entre os 3 temas mais abordados de ECA nas provas para certames públicos da área de educação. Então, Conselho Tutelar, direito à infância e juventude, no caso ali, né, os direitos fundamentais previstos no artigo 7 até o 14, tá? E as medidas socioeducativas são assuntos que são recorrentes na nossa prova. Você não pode deixar de estudar Conselho Tutelar, ok? Simbora aqui. Então, a pergunta aqui é sobre Conselho Tutelar. O que deve ser levado ao Conselho Tutelar? O que o ECA diz que não pode faltar de jeito nenhum? Para resolver essa questão, você precisa ter o conhecimento do artigo 56 do ECA. Lá diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração das faltas justificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, o artigo 56 não fala, tá? Falta às provas de recuperação, desrespeito ao professor, não fala sobre não cumprimento do regimento disciplinar, mas fala sobre elevados níveis de repetência e não fala sobre discussões entre alunos. Portanto, gabarito aqui, letra D, essa questão razoavelmente fácil, porque você tinha que ter o conhecimento do artigo 56. Aqui diz os dirigentes dos estabelecimentos. Em tese, tá? São os diretores das respectivas escolas. Mas se os diretores não estiverem, os seus respectivos substitutos, tá bom? Então aqui, letra D, ok? Parabéns aí a todos que acertaram. Questão número 3, questão também bem recorrente, tá? Bem recorrente. Eu espero aqui que você faça as anotações. Vamos lá. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, exceto. Então aqui, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber quais são então ali, né, os deveres que o Estado tem com as crianças e adolescentes. E mais, saber aquilo que não é, nesse caso, um dever do Estado. Então a pergunta aqui é, dentre as alternativas abaixo, qual delas contém informações que não condiz com um dever do Estado? Bem, vamos lá. Na letra A diz, é ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Primeira coisa, para você responder isso aqui, você precisa ter conhecimento do artigo 54 do ECA, tá? Então, o artigo 54 do ECA diz assim, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Correta. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Correto. Cuidado aqui, tá? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, tá? Na rede regular de ensino. Correta. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos. E não 6 anos. Então, a letra D contém uma exceção a esses deveres. A letra D. Letra E, a oferta, né, nesse caso de ensino regular, adequada às condições adequadas do trabalhador. Correto. Além disso, tá, nós temos acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
E, nesse caso, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Portanto, o artigo 54 do ECA ajudaria a cumprir esta missão. Logo, o gabarito, nesse caso especificamente, letra D, ok? Questão número 4. Questão número 4, agora uma questãozinha mais cascuda. Olha só. Questão número 4, novamente eu quero salientar a vocês que essas questões foram feitas na perspectiva de certames anteriores. É claro que lá nós tínhamos questões mais fáceis, mas evidentemente eu quero te treinar difícil para jogar fácil. Então, nesse primeiro momento, não fique preocupado se você aqui tiver uma certa dificuldade. Isso significa, é um alerta, que você deverá estudar mais ainda, tá bom? Falarei agora aqui sobre um tema muito interessante, muito cobrado em prova. Quer ver? Simbora aqui com o professor. Então, questão número 4, tá? Nos termos da lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Verdade, gente. Quando, então, houver a aplicação de medidas, tá? Nós devemos, então, levar em consideração as necessidades pedagógicas. Isso está previsto lá no artigo 100 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, como eu disse a vocês, crianças e adolescentes, pela doutrina da proteção integral, devem ser cuidadas, protegidas e zeladas pelo Estado, pela comunidade, pela família e pela sociedade, por serem pessoas em desenvolvimento e detentoras dos mesmos direitos que os adultos, não é isso? Portanto, nesse caso, as medidas não podem ser simplesmente cumpridas sem que haja uma finalidade para tanto. Na letra B, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou não sendo esta possível, para a colocação em família substituto, implicando em medidas socioeducativas, inclusive a sua privação de liberdade nos casos em que assim a lei determinar. Vem aqui no Velho Galante. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para você entender de maneira bem tranquilinha. Gente, o lugar de criança e adolescente é junto à sua família natural. Mas se não for possível, ele será então colocado em uma família substituta. Mas entre a família natural e a família substituta, nós temos o acolhimento, que pode ser o institucional e o acolhimento, então, no caso familiar, né? No caso aí. Agora, o que acontece especificamente? Esse período do acolhimento é um período que a justiça tem para tentar criar condições para que a criança volte para a família natural. Mas se não for possível, aí vai para a família substituta. Então, é um estágio intermediário entre estas transições. Logo, nós temos que pensar o seguinte, e aí eu peço para você já anotar isso aí diretamente. Acolhimento não é medida socioeducativa. As medidas socioeducativas você vai encontrá-las lá no artigo 112. Então, acolhimento institucional não, nesse caso, não é uma medida socioeducativa. Logo, isso não vai implicar de jeito nenhum, isso não vai implicar ali em medidas socioeducativas, tá bom? Então vem aqui com o Velho Galante. Diferentemente do que diz aqui a questão, isso aqui diz que implica em medidas socioeducativas, não implica em medidas socioeducativas, tá bom? Logo, então, gabarito aqui, letra B está errada. Onde está isso, professor? Artigo 101 lá do ECA. Na letra C, são penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Bem, aqui você teria condições de resolver até mesmo por dedução. Nos termos do artigo 2º do ECA, então, vamos lá, olha só, o que diz o ECA? Lá nos termos do artigo 2º, criança é toda pessoa com idade compreendida entre 0 e 12 anos incompletos. E adolescente,
qualquer pessoa em desenvolvimento com a idade entre 12 e 18 anos. O ECA não fala em completos. Quem diz incompletos é a nossa, no caso, jurisprudência. Por quê? Com a vigência do Código Civil, que diz que a maioridade é atingida com os 18 anos, então a palavra incompletos aí entra, mas não de acordo com o ECA, de acordo com a jurisprudência. Ok, então quem tem 16 anos, no caso, é ainda adolescente? Sim, logo então a ele deverá ser aplicada o quê? É inimputável, medida socioeducativa. Então, se você já souber a definição de adolescente, você já acertaria essa questão, tá bom? Simbora aqui. Então, nesse caso, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Isso você vai achar onde? Lá no artigo 104 do ECA. Na letra D, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, salvo nos casos de flagrante delito, quando tal medida será homologada pela autoridade judicial. Nesse caso especificamente, tá? Nós temos um erro fatídico. Sabe por quê? Nesse caso, salvo no direito significa exceção. E aqui a questão está dizendo que haverá uma exceção a esta regra e não há, tá? Então, por força do artigo 110, nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal, né? Então, quando eu falo homologado pela autoridade judicial, é como se alguém outro realizasse essa prisão e depois só levasse lá para o juiz assinar embaixo e falar concordo. Não existe isso, tá? Logo, letra D, errada. Na letra E, os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições, salvo nos casos em que não for possível tais medidas por falta de estrutura local. Vamos lá, vem aqui no Velho Galante. Imagina que você tenha um filho portador de necessidade especial e você vá com ele a uma UPA. Chega lá, a UPA vira para você e fala assim: não podemos atender o seu filho porque não temos estrutura. Isso pode acontecer? Claro que não. Não existe qualquer possibilidade que isso não ocorra, tá bom? Então, simbora aqui com o Galante. O ECA em nenhum momento cria, tá, qualquer exceção à regra. O artigo 112, parágrafo 3º, diz que os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão, então, tratamento individual especializado em local adequado para as suas condições. Então, o que aquele local tem que fazer, tá? Ele tem que realizar o atendimento. Se não tiver, vai providenciar para um local que disponha de tanto. Agora, dizer que simplesmente não vai atender, isso nós não toleramos. É o que está previsto lá no artigo 112, parágrafo 3º do ECA. Logo, gabarito letra A, ok? Até agora tudo tranquilo? Questão número 5. Nos termos da Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, aqui agora o assunto é medidas, né, no caso, socioeducativas. A advertência, ela poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria a juízo da autoridade policial. Gente, nesse caso, tá? A autoridade policial, ela não tem competência para aplicar medida socioeducativa. Quem tem competência para aplicar medida socioeducativa é só juiz, tá? Não delegado. E mais, olha o que diz o artigo 114, parágrafo único, tá? Lá diz que a advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Isso em nenhum momento foi condicionado ali no caso ao juízo da autoridade policial. Logo, errada. Na letra B, a advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Gente, a admoestação, sabe o que é a admoestação? É chamar a atenção.
A advertência, então, é uma chamada de atenção verbalmente? Sim. Essa chamada de atenção depois tem que ser passada para o escrito? Sim. E todo mundo vai assinar? Sim. Então, a letra B está corretíssima. É a inteligência do artigo 115, no caso do nosso estatuto. Já a letra C, a prestação, então, de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 3 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Aqui na letra C, tá? O erro está simplesmente no prazo. E em relação ao ECA, você tem que ter muito cuidado com esses prazos. O interessante é que você faça um resumo com todos eles. Então, isso aqui são 6 meses. É a inteligência lá do artigo 117 do nosso estatuto. Na letra D, constitui infração administrativa deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades envolvidas, na forma e no prazo referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer à parturiente ou ao seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Aqui no caso, gente, o contexto da ideia está perfeito. O que está errado é, nesse caso ali, a definição do que constitui essa conduta. Essa conduta, ela não é uma infração administrativa, ela é um crime. E lá no ECA, né, nós temos uma parte que trata sobre os crimes e sobre as infrações administrativas. Então, por força do artigo 228, esta conduta é uma conduta criminosa. Na letra E, constitui crime deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes. Também aqui a conduta está correta e a providência também. Só que isso aqui não é crime, isso aqui é infração administrativa. Isso aqui, então, é infração administrativa. E isso aqui você vai encontrar lá no artigo 245 do ECA. É importante, tá, que você tenha uma aula só sobre isso, falando sobre tudo aquilo que é crime, tudo aquilo que é, então, infração administrativa, e aí sim você fará uma excelente prova. Questão número 6, tá? Nos termos da lei 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, assinale a alternativa correta. Então, aqui agora, você precisa ter o conhecimento daquela parte ali do ECA, compreendida entre os artigos 53 e 60 e 65, no caso, muito cobradas, tá bom? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. Não, errado. É direito público subjetivo. Onde está isso? Artigo 54, tá? Parágrafo 1º. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu vou te explicar com um exemplo claro para você entender. Vou pegar um exemplo, tá? É obrigação, vou falar aqui então, é obrigação do governo disponibilizar escolas para todas as crianças e adolescentes. Se você vai matricular o seu filho numa escola particular, é uma escolha sua, mas o governo não pode deixar de criar vagas para todas as crianças e adolescentes. Isso é direito subjetivo. Você não pode simplesmente falar assim, eu vim matricular meu filho na rede, né, pública. Não tem vaga. Não, não pode. Ele tem que ter vaga. Pode ser que a escola não seja próxima da sua casa, mas o que não pode é deixar de ter vaga. Isso é direito público subjetivo, tá bom? E mais um macete que eu vou dar aqui agora para você que é interessante. O ECA, ele tem uma perspectiva diferente da Constituição em relação ao trabalho.
Todas as vezes que cair na sua prova, todas, tá? Que cair na sua prova alguma pergunta relacionada de trabalho, de adolescente, e se essa pergunta for para ser respondida com base no ECA, responda 14, para todas as informações. Sabe por quê? Já já você vai descobrir. Vem cá. Vamos lá para a letra B. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Qual foi o macete que eu acabei de dar para vocês? Toda vez que aparecer trabalho, e se for de acordo com ECA, qual é a idade? 14, tá bom? Onde está isso, professor? Artigo 60 do ECA. Letra C. Ao adolescente aprendiz maior de 16 anos de idade, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Qual foi o macete que eu te dei? Apareceu trabalho de acordo com ECA, coloque 14. Resposta aqui, 14 anos. Onde está isso? Lá no artigo 65 do ECA. Letra D. Ao adolescente até 16 anos de idade é assegurada a sua bolsa aprendizagem. Qual foi o macete que o Galante te deu? Apareceu, então, qualquer coisa relacionada a trabalho, coloque 14, se for na perspectiva do ECA. Logo, não são 16, são 14 anos. Onde está isso? Artigo 64 do ECA. Viram aí? Todas as respostas, então, tiveram como base 14 anos de idade. Letra E, tá? Na letra E. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Inclusive, esse tema já foi debatido aqui por nós já sabemos, então, que o PPP, né, ele é construído com base nas normas educacionais vigentes e também uma parte dele é construído de acordo com a realidade onde a escola está inserida, né? Então, ali nós temos a participação de todos. Logo, a letra S mostra coerente, é o que está previsto lá no artigo 53, parágrafo único. Logo, gabarito, letra E. Moleza, hein? Até agora tudo tranquilo, não é isso? Questão número 7. Questão número 7. De acordo com a Lei 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, em especial quanto ao Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Conselho Tutelar é extremamente cobrado no caso aí, em concursos para a área da educação. Está entre os 3 temas mais cobrados. Então, você saber como funciona o Conselho Tutelar, como é constituído, quem pode participar, é essencial para a nossa prova. No caso aqui, é impossível você ir para a prova sem conhecer o Conselho Tutelar. Não faça isso, tá bom? Vamos aqui, eu e você, então, entender melhor isso. Vem cá, simbora aqui com o professor. Letra A. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Gente, nesse caso, o Conselho Tutelar, o que a letra A está perguntando aqui é se o Conselho Tutelar faz ou não faz parte do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Conselho Tutelar não faz parte do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não faz parte do Poder Judiciário. Então, ele não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão não jurisdicional. Ele não faz parte do Poder Judiciário, ele faz parte da administração pública, tá bom? Letra B. Tá? Ah, professor, onde está isso aí, então? Onde eu acho isso? Lá no artigo 131 do nosso ECA. Na letra B, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, né, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos, tá, no caso, pela população local, para um mandato de 2 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Aqui, a única informação que destoa é o prazo, porque o mandato será, nesse caso, de 4 anos e não de 2. Isso você vai encontrar lá no artigo 132 do ECA.
Na letra C, o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral, além de ser remunerado conforme vencimento do maior cargo das carreiras de nível médio. Primeira coisa aqui, tá? De fato, nesse caso, exercer a função de conselheiro trata-se de algo que é relevante. E mais, para ser conselheiro, evidentemente, exige de você uma série de requisitos. E se você cumpriu todos, evidentemente, pressupõe-se que você seja dotado de uma moral. Agora, em nenhum momento o ECA diz que esta função será remunerada e nem mesmo qual é a base desta remuneração. O ECA, eu não estou dizendo que o conselheiro tutelar não será remunerado. Eu estou dizendo que no ECA não fala nada sobre isso, tá? Sobre remuneração e sobre a fonte desta remuneração. Logo, está errado nos termos do nosso artigo 135. Na letra D, as decisões do Conselho Tutelar poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse ou ainda pela autoridade policial encarregada do feito. Gente, aqui nós temos então uma parte que destoa do artigo 137, que diz, tá, que as decisões do Conselho Tutelar, então, poderão ser revistas pela autoridade judicial a pedido de quem tenha legítimo interesse, tá? Ou agora, em nenhum momento a norma fala que a autoridade policial poderá fazê-lo. Em nenhum momento. E isso fere o artigo 137. Na letra E, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tá? Cunhados durante o cunhádio, ou seja, durante o período em que forem necessariamente cunhados. Tio e sobrinho, padrasto e madrasta e enteado. Corretamente. Isso aqui é para evitar, então, qualquer possibilidade de imparcialidade. Isso está onde? Lá no artigo 140 do ECA. Logo, gabarito, letra E. Parabéns aí a todos que acertaram. Vamos para mais uma questão? Questão, então, número 8. Questão número 8, tá? Nos termos da Lei 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, em especial quanto ao direito à educação, à cultura, o esporte e o lazer, por crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do projeto pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, além de participar do currículo transversal. Não, em nenhum momento a lei diz que os pais poderão participar da construção do currículo transversal expressamente. Em nenhum momento diz isso. Logo, contraria, então, o que está previsto no artigo 53, parágrafo único. Na letra D, é dever da instituição de ensino, sobre clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas e uso indiscriminado das redes sociais. Esse aqui certamente é um artigo que estará na nossa prova, ele cheira a novidade. Só que aqui também, mais uma vez, nós temos aquela questão que é a banca acrescentando informações que não existem, né? Nesse caso aqui, em nenhum momento se fala em uso indiscriminado das redes sociais. Em nenhum momento fala sobre isso. Logo, isso aqui contraria o que está lá no artigo 53A. Na letra C, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, salvo a autorização legal da Vara da Infância e Juventude. Bem, nesse caso aqui, de fato, os pais têm sim o direito e a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Não há qualquer exceção quanto a isso. Então, falar que salvo a autorização legal da Vara da Infância e Juventude, nós não temos qualquer previsão nesse sentido.
logo fere o artigo 55 do nosso ECA. Na letra D, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprio do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso a liberdades de fonte e cultura. Corretíssimo. Vocês sabem melhor do que eu que, no caso aqui, o processo educacional, de fato, deverá ser construído levando em consideração os valores culturais, artísticos e históricos, tá? E lembrando que isso irá garantir, então, liberdade de atuação e de acesso nas fontes de cultura. Isso está corretíssimo de acordo com o artigo 58 do ECA, tá bom? A letra E, tá? Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, inclusive esportivas e de fazer voltadas para a infância e juventude, em especial para a realização de cursos de conselheiros tutelares. Bem, gente, desde quando que curso de conselheiros tutelares tem alguma relação, tá? No caso aí, com esporte, com lazer, com cultura, né? E nada tem a ver isso. Logo, mais uma vez, acréscimo de informação. Isso aqui contraria o que está no artigo 59. Logo, de fato, única resposta plausível, letra D, ok? É a única. Bem, com isso, letra D. Bem, eu espero, então, ter chegado aí com você ao final deste nosso simulado tranquilo, com um nível de dificuldade razoável, médio, e eu tenho certeza que você gabaritou a prova. Peço que dê atenção aos artigos aos quais eu abordei, veja com carinho, porque certamente eles serão cobrados na nossa prova. Seja como for, nós estaremos sempre preparados para o mais difícil. Eu, professor Eduardo Galante, continuo à sua disposição. Basta você me procurar nas redes sociais. Estou lá em todas elas, no Instagram, no Facebook, tá? Lá no meu canal do YouTube. Basta procurar professor Eduardo Galante. Como eu disse a vocês, era um evento, então, onde eu tinha que fazer a correção de questões, não necessariamente podendo aprofundar ali na doutrina, porque nós não teríamos tempo hábil para isso. Mas desde já eu quero agradecer a todos, agradecer aos pedagógicos, a todo mundo da técnica, porque nós estamos no caminho certo, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau.